Finalmente aconteceu e o canal atingiu 300 mil inscritos, eu mal consigo acreditar. Eu queria agradecer cada um de vocês pelo incrível suporte e apoio que todos vocês estão me dando. Porque, afinal, ter um canal no YouTube e 300 mil inscritos não é possível sem vocês. E para comemorar, como eu sei que alguns de vocês têm bastante dúvidas sobre mim, sobre meu trabalho, ou querem me fazer algumas perguntas aleatórias, tipo tem bastante aqui, nós vamos fazer esse especial de 300 mil inscritos com as perguntas enviadas por vocês. Então eu selecionei algumas e vamos ver o que vai acontecer. Tipo assim, a primeira pergunta vai direto pro ponto. Qual sua idade? Eu tenho 21 longos anos de existência, mas as minhas costas têm mais ou menos 50 anos e o meu nível de humor é mais ou menos 12 anos de idade. Eu também, seriamente, posso disputar com o meu pai pelo nível das piadas que a gente faz, então... Essa próxima pergunta era simplesmente impossível de não colocar aqui, porque vocês me fazem ela basicamente todos os dias, em todos os vídeos que eu faço, e todos os dias eu recebo essa pergunta. Em geral, ela envolve religião. Então, várias pessoas me perguntam se eu sou ateu, ou se eu não sou ateu, qual a minha religião. Eu venho de uma família bastante católica, praticamente bem católicos. Só que quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos ou 11 anos, eu comecei a não concordar com algumas coisas, eu desviei um pouco desse caminho. Só que eu não tenho nada contra a religião fundamentalmente, assim como a minha decisão não foi baseada em nada científico. Eu simplesmente cheguei por mim próprio na conclusão de que, para mim, a ideia de um Deus, a ideia de um Criador ou uma coisa do tipo não fazia sentido. Mas, para ser sincero, eu não tenho nenhum problema com religião. A única causa bem específica em que eu começaria a entrar em conflito com religião seria no caso de ela tentar mexer na política ou interferir de alguma maneira no progresso científico. Porque ciência e religião são duas coisas bem separadas. Sabe, direto a gente vê pessoas tentando comparar a ciência com religião, mas na verdade elas estão em duas esferas diferentes e tratam de duas coisas diferentes. Então, essa comparação é impossível. No fim, a regra geral que vale é: seja uma pessoa bacana, trate todo mundo bem e ligue mais para os seus pais, porque eles provavelmente têm saudades. A próxima pergunta é impossível ser cientista e ser religioso? Não, e na verdade não tem nada de errado em ser cientista e ser religioso. Como eu respondi antes na pergunta anterior, as duas coisas, ciência e religião, tratam de assuntos bem diferentes, com cada uma a sua metodologia. Então não é muito difícil de encontrar cientistas que tenham religião e acreditem em Deus ou alguma força superior, e isso não faz deles menos cientistas ou mais cientistas. A crença pessoal de uma pessoa tanto importa para a ciência. Biscoito ou bolacha? Obviamente é bolacha. Eu não acredito que existam pessoas que falam biscoito. Na verdade, eu tenho boas lembranças com bolachas, porque geralmente eu ganhava quando ia visitar minha avó. Então, vó, se você estiver assistindo esse vídeo, muito obrigado. Você fez o seu neto bastante feliz na infância. Você já recebeu algum convite publicitário para ser o garoto propaganda da L'Oréal? Brincadeira à parte, cara, obrigado por seus vídeos. Para ser sincero, na verdade, fica aí a indicação, né, caso alguém da L'Oréal esteja assistindo esse vídeo. Digamos que eu estou disponível para discutir a possibilidade de fazermos publicidade por causa de shampoo. Quanto mais conhecimento se adquire, mais angústia e vazio existencial se tem. Concorda com essa afirmação? Eu não concordo com essa afirmação porque eu me considero uma pessoa bastante feliz e eu praticamente dedico a minha vida à busca pelo conhecimento. Eu gosto de ler sobre tudo, eu gosto de aprender sobre tudo e, bom, isso me satisfaz. Agora, talvez a crise existencial e a angústia venham quando a gente percebe que a gente é bastante insignificante em relação ao universo. Só que isso não deveria deixar a gente com uma crise existencial e muito menos angustiado. Isso, na verdade, devia ter um poder libertador, porque a gente consegue perceber daí que qualquer coisa que a gente faça não tem importância nenhuma. Então, todo aquele peso nas suas costas, aquele peso de viver, de fazer as coisas certas, fazer as escolhas certas, seja feliz. Quanto tempo eu consigo viver só comendo cabelo? Caramba, eu acho que essa seria a pior dieta que eu consigo imaginar. Eu tô ficando meio agoniado só de imaginar. Apesar da contribuição financeira dos seus inscritos e da monetização dos vídeos, acredito que ainda é um valor muito pequeno para você se manter, não é mesmo? Como você faz? Algum outro emprego? De fato,
não é o suficiente para eu me manter. Se eu quisesse viver exclusivamente do canal ou de tudo que eu faço em relação à ciência todo dia, eu ainda não conseguiria. Só que é graças ao Catarse, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, que eu faço propaganda em todo final de vídeo. É um projeto que a gente começou de financiamento recorrente coletivo, ou crowdfunding, e eu tô tendo uma experiência muito bacana com ele. Porque até agora, graças aos nossos 89 assinantes, que são pessoas que assistem os vídeos como você, eu finalmente estou conseguindo realizar meu sonho, que é investir todo o dinheiro que eu ganho no canal. Só que isso gera outro problema. Como eu estou investindo todo o dinheiro que eu ganho com o canal no próprio canal, eu preciso de patrocínio de vez em quando. Então é graças ao meu pai e minha mãe que vocês conseguem também ver esses vídeos semanais. Então, se você quiser deixar um obrigado pai e mãe do Pedro nos comentários desse vídeo, eu vou mostrar para eles. Eu tenho certeza que eles vão adorar. Qual seria o melhor para fazer? Física bacharelado ou licenciatura e em quais universidades? Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer qual universidade você deveria fazer, porque eu só fiz meu curso em uma universidade. Mas a dúvida entre bacharelado e licenciatura é bastante comum, só que os dois cursos abrem portas diferentes. Um licenciado geralmente vai se focar em dar aulas e educação. Geralmente, isso não é uma regra, geralmente ensino médio, fundamental e ensino básico. Já um bacharel, novamente, isso não é uma regra. Se foca geralmente mais na área de pesquisa. Então engata um mestrado e um doutorado logo depois de terminar o curso e assim vai, segue carreira acadêmica. De verdade, só você pode dizer qual dos dois você deve escolher, porque é uma coisa muito pessoal. Se o seu objetivo final é dar aula em ensino médio, ensino fundamental, cursinhos ou coisa do tipo, eu iria de licenciatura. Mas se o seu objetivo é seguir carreira acadêmica, fazendo mestrado, doutorado, depois começar a dar aula em instituição de ensino superior, como faculdades, universidades, etc., eu faria um bacharelado. Se o Pinóquio disser, meu nariz vai crescer agora, o que acontece com o nariz? Isso é uma pergunta bastante interessante porque revela um aspecto bem fundamental da física. Assim que o Pinóquio disser, o meu nariz vai crescer, o nariz dele não cresce. Portanto, ele está mentindo. E o nariz cresce. Só que assim que o nariz cresceu, ele estava falando a verdade. Então o nariz vai diminuir. E esse processo se repete, ou seja, o nariz do Pinóquio vai virar o que nós chamamos na física de um oscilador harmônico simples. Caramba, tem simplesmente muita pergunta sobre o que eu passo no cabelo ou qual shampoo eu uso. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu estou lisonjeado com o tanto de elogios que ele recebe, o tanto de atenção que ele recebe nesse canal. O shampoo que eu uso é facilmente encontrado em qualquer supermercado e a dica principal é: ele não é para cabelo liso, porque meu cabelo é naturalmente liso. Ele é para deixar o seu cabelo desarrumado ou ondulado. Aliás, uma coisa engraçada. Quando eu falei que eu ia deixar o cabelo crescer para meus pais e para minha família, todo mundo, sem exceção, falou: Pedro, não faz isso. Tu vai ficar horrível. Por favor, não faz isso. E agora que eu tenho cabelo comprido, a minha família simplesmente não deixa eu cortar. Obrigado, família, por sempre ajudarem a aumentar minha autoestima. E essa talvez seja a coisa mais perguntada no canal. Quais são as suas faculdades, ou qual curso que eu fiz, ou o que eu estou fazendo, se eu já tenho doutorado, ou se eu já tenho mestrado. Eu faço bacharelado em Física pela Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. É uma cidade maravilhosa que todo mundo deveria conhecer. A UFSC também é linda. Eu ainda não me formei, eu estou na reta final do curso. E para quem geralmente me pergunta se o curso é muito difícil ou coisa do tipo, Física, bacharelado que eu faço, eu não posso falar por licenciatura, é um curso fundamentalmente difícil. Só que ele não é impossível. Na verdade, eu não me imagino fazendo outra coisa. Eu só tenho gostado cada vez mais do curso. Como foi escolher cursar Física? Seus pais te apoiaram ou acharam que era perda de tempo? Para quem não sabe, meu primeiro curso, na verdade, foi Engenharia Elétrica, também na UFSC. Só que eu fiz um semestre e foi o suficiente para eu ver que não era o que eu queria. Para ser sincero, eu sempre gostei muito de física e sempre pensei em fazer física. Só que eu também sempre gostei muito de outras coisas. Então até o meu terceirão eu pensei no mesmo ano em fazer, sei lá, 8 cursos diferentes. Só que depois desse semestre em que eu decidi mudar da engenharia para física, eu sentei com meus pais no sofá um dia e aí a gente ficou naquele silêncio constrangedor. Eu falei para eles: pai, mãe, eu preciso contar algo para vocês sobre mim.
Eu quero mudar meu curso para física, bacharelado. A reação dos meus pais na hora foi tipo, "Ah!" Mas eles estão perdoados, porque na geração deles é extremamente difícil de achar alguém que fez física, pelo menos na minha cidade ou na minha região. Só que daí eu mostrei para eles o que um físico faz no Brasil. E eu mostrei entrevistas, dei para eles artigos de revistas e coisas do tipo, e eles deixaram de ficar preocupados. Eles viram o tanto de portas que se abrem. E eu acho que, como regra geral, qualquer pai quer ver o seu filho feliz e satisfeito com o que faz. E essa regra não foi diferente com eles. Hoje em dia eles estão muito felizes por mim, por eu estar feliz. Mas que foi engraçado ver o susto que eles levaram quando eu falei que eu queria fazer física bacharelado depois de ter penado para entrar em engenharia elétrica. Ah, eu sou um ótimo filho. Você já reprovou alguma cadeira na sua graduação? Sim, é mais do que eu gostaria. Essa é boa. Quais são exatamente os processos químicos que criam exatamente o que nós podemos chamar de consciência? Se eu soubesse a resposta dessa pergunta, eu ganharia um prêmio Nobel. Ninguém tem uma resposta definitiva ainda para o que é consciência, o que gera consciência e como ela funciona. E quando alguém achar a resposta para isso, eu tenho certeza que o nosso mundo nunca mais será o mesmo. Pensem em inteligência artificial. Eu tô muito animado para esse dia chegar, de verdade. Como é a tua rotina de estudo? Aprende mais com o professor ou sozinho? Tem alguma dica de aprendizado para física? Eu sei que são várias perguntas, mas basicamente fale sobre o seu aprendizado na universidade. A minha rotina de estudo ela é bastante caótica. Eu não tenho horário fixo para estudar, eu estudo quando eu tenho tempo. Isso às vezes pode ser de manhã, às vezes pode ser de tarde, às vezes pode ser de noite, até de madrugada. Eu geralmente prefiro estudar de madrugada porque, por algum motivo, eu sou produtivo de madrugada. O ponto é que eu sempre aprendi melhor sozinho, em casa, lendo por eu mesmo, fazendo eu mesmo os exercícios. Eu não absorvo tão bem os conteúdos quando são passados na aula, eu preciso ir para casa e digerir aquele conteúdo. Mas no fim, como eu sou uma pessoa que não gosta de ter horários fixos, eu gosto de surpresas no meu dia a dia e de ter tempo para fazer o que eu quiser fazer naquele horário, a minha rotina de estudos, como eu disse antes, é bastante caótica. Como conquistar a crush nerd? Que aspecto físico ou da minha personalidade indica que eu sou uma boa pessoa para responder essa pergunta? Sério, eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo para responder essa pergunta. Mas se fosse eu acho que eu convidava ela para jogar Dota. Eu adoro jogar Dota. Afinal de contas, que história é essa de você na Capricho? Ah, isso é uma longa história. Um dia no Twitter a Capricho fez uma seleção do tipo: pessoas, enviem para nós youtubers que vocês conhecem, que são pequenos, mas que todo mundo deveria conhecer. E por acaso alguém me marcou. Eu vi a marcação inclusive no dia, só que eu pensei, a Capricho nunca vai olhar um canal de ciência. Mas para o meu espanto, depois de um bom tempo, eu descobri que eu tinha saído numa reportagem na Capricho sobre 10 youtubers que você precisa conhecer agora.